Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero externar minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui, nesta oportunidade ímpar, de poder estar conhecendo de perto o pastor Técio, este corpo de obreiros. Estou muito feliz de poder estar aqui juntamente com vocês, adorando a Deus, recebendo da parte de Deus. Estou feliz em rever meu amigo pastor André Barbosa, e como palestrante dessa tarde eu estou vivendo aqui dois sentimentos, né? A alegria de poder tomar um gancho na mensagem que já ouvimos aqui do pastor Hélio, também do pastor André. Esta é a minha alegria, né? Que eu vou me aproveitar da mensagem que já ouvi. E o outro lado é pregar para um povo que já está abastecido. Pense numa prova. Todo mundo cheio, vão querer comer o quê? Então vocês vão orando para ver se aparece pelo menos no meio de vocês alguém com fome ainda aí para comer o que eu vou passar aqui. Ô Severino, muito bem, muito feliz. Meus amados, quero, como sempre, pedir oração a vocês para Deus me ajudar. Não é fácil falar. Quem fala assume muitas responsabilidades e vocês sabem disso. Eu pedi ao pastor Gustavo, né? Gustavo, o que entrou em contato comigo. Pelo amor de Deus, me coloque aí no início. Eu pedi a ele para falar logo, porque já ficava livre quem viesse depois, né? O pastor Hélio, o pastor André, e falar depois dos homens que eu cresci, não que eles sejam velhos, mas já que começaram primeiro do que eu. Eu cresci ouvindo, aprendendo com eles, e eu sou muito feliz de poder hoje estar aqui ao lado dos servos do Senhor, dando minha parcela de contribuição no reino de Deus. Abra sua Bíblia, eu quero ministrar nesta tarde sobre esterilidade ministerial. As causas da improdutividade no ministério. O bom é que parece que o pastor Hélio e o pastor André já falou quase tudo, eu vou só repetir para vocês. Então, Mateus capítulo 25, versículo de número 24 ao 30. Mateus 25, versículo 24 ao versículo de número 30. Causas da improdutividade ministerial. Diz assim: mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto
e ranger de dentes. Quantos dizem amém? Amém. Meus queridos irmãos, o vocabulário de Deus nas Escrituras é do conhecimento de todos que é um vocabulário rico em figuras de linguagens, tanto quando Deus fala acerca de si mesmo, como quando ele está se referindo ao homem especificamente. Então encontramos nas Escrituras sagradas uma série de verdades que são comunicadas através de figuras de linguagens, símbolos, metáforas, símiles, antropopatismo, antropomorfismo. Tudo isso que venho comunicando aqui são termos que são utilizados para identificar as figuras de linguagens. A Bíblia possui muitas figuras antropopáticas, antropomórficas. Por exemplo, quando você encontra nas Escrituras expressões em que aponta para Deus, figuras dos membros humanos, o dedo de Deus, a cabeça de Deus, a mão de Deus, os pés de Deus. Isto aí é uma figura de linguagem chamada de antropomorfismo. Deus querendo se tornar conhecido pelo homem, então ele usa uma linguagem humana. Não significa necessariamente que Deus ele possui a forma humana. A forma de Deus é uma forma desconhecida. Não sabemos qual é, e não podemos dizer que é uma forma humana nem que não é, mas que ele usa desta forma para poder comunicar verdades espirituais e aproximar o homem do conhecimento daquilo que ele quer que o homem entenda acerca de sua própria pessoa. Quando você encontra na Bíblia expressões como ira de Deus, amor de Deus, tristeza de Deus, tudo isso aí é um antropopatismo. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus se ira. A ira do Senhor dura só um momento. A Bíblia diz que Deus ama. Então todos estes sentimentos humanos atribuídos a Deus na Bíblia são figuras de linguagens para entendermos como Deus age e reage como um ser pessoal diante daquilo que ele coloca em relação à nossa vida e ao seu propósito em nosso viver. Então, quando olhamos para o texto sagrado, percebemos que a vida do homem, ou o homem em si, também ele aparece na Bíblia como figura de linguagem. O homem ele é comparado, um símile, ou parabolicamente, ou metaforicamente, o homem é comparado a uma árvore. Se você abrir a Bíblia, no Salmo 1, o salmista diz: bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e... Porque, ou pois ele será como árvore. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que dá o seu fruto na estação própria. Então, percebam que na Bíblia o homem ele aparece dentro de uma visão metafórica, parabólica, ou mesmo um símile, uma comparação pequena. Ele aparece como sendo uma árvore. A ideia que Deus transmite através deste símile, em várias outras passagens também, como no Salmo 92, versículo 12 ao 14, Jeremias 17, versículo 7 e 8, que já foi citado aqui, que aqueles que confiam no Senhor é semelhante à árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Então, vejam que na Bíblia o homem ele é comparado a uma árvore. E a ideia de árvore aqui é justamente esta ideia que já está sendo explorado aqui, ensinado acerca do obreiro produtivo, baseado em João, capítulo 15, versículo 1 em diante. É um ser que produz, um ser que tem propósito,
Agora, eu preciso mostrar aos irmãos que nessa visão metafórica, o homem como árvore, ele pode ser tanto uma árvore boa quanto uma árvore má. Ele tanto aparece no seu sentido positivo quanto no sentido negativo. O homem como uma árvore no aspecto negativo. O que caracteriza ele como uma árvore negativa nesse aspecto é justamente a autoconfiança, o orgulho. Todas as vezes que a Bíblia fala do homem, ou em algumas vezes que a Bíblia fala do homem como uma árvore negativa, improdutiva, estéril, geralmente está associado a uma postura, a um comportamento relacionado ao orgulho, à altivez de espírito. Em Jeremias capítulo de número 17, versículos 5 e 6, Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem, e que faz do seu braço, e que faz do seu próprio braço a sua força, a sua defesa. Ele está falando ali do orgulhoso, ele não está falando de não confiar no seu próximo, porque não tem como viver em sociedade sem confiar em uma pessoa. Mas ele está se referindo ao orgulhoso, ao soberbo, a pessoa que confia apenas em si mesmo, aquele que se isola. E a Bíblia diz que ele será semelhante a um arbusto plantado no deserto, ou que surge no deserto. Em vez de ser plantado, ele surge por conta própria. Ele aparece no deserto. Então este orgulhoso, ele é como uma árvore isolada, sem resultados, que surge sem um propósito específico, que não produz nada, que não garante nada, que não oferece nada. E nesse aspecto negativo, o orgulho gera esterilidade. Uma outra coisa que a Bíblia mostra como o homem, nesse aspecto negativo, uma árvore negativa, é quando ele é fruto de algo que foi causado, provocado por Satanás, ou seja, o seu desenvolvimento não partiu de um investimento divino, mas de uma ação satânica. E existe homem que se desenvolve satanicamente, sim ou não? Gesiel Gomes disse uma certa vez que existem muitas pessoas dentro da igreja que são instrumentos de Satanás e que o diabo investe fortemente na vida dessas pessoas só para atrapalhar aqueles que são bons. Você precisa entender que nem todo mundo que está na igreja porque foi Deus que introduziu. Judas, no capítulo único, versículo 4, ele diz que tem ímpios que se introduz furtivamente dentro da igreja. Nem todo mundo que está dentro de um santuário, convivendo entre nós, são pessoas realmente transformadas, regeneradas. Então pare com seu romantismo, achando que todo mundo é gente boa. É necessário você abrir os olhos, compreender esta verdade que eu estou comunicando. Tem pessoas que estão plantadas, mas não estão plantadas por Deus, foram plantadas por Satanás. E foi Jesus quem disse isso. Em Mateus capítulo 13, versículo de número 25 e versículo 38, Jesus contou a parábola do joio, do trigo e do joio. E Jesus chegou a dizer que quem plantou o joio foi o inimigo. É claro que eu não estou dizendo que o inimigo plantou o joio na igreja, porque a Bíblia não diz isso. A igreja não tem joio plantado. O trigo ele foi plantado por Deus no mundo e o joio também. A Bíblia diz que o campo é o mundo, não é a igreja. Tem muita gente dizendo que o joio está dentro da igreja. Tá? Não, dentro da igreja entra pessoas disfarçadas, mas não estão plantadas por Deus não. Porque os pecadores não permanecem na congregação do justo. Ele só entra, mas ele não fica não. Mas aí fora, onde você convive, lá fora, no trabalho, na escola, aí
Tem trigo e tem joio, e você tem que lembrar disso. Nem todo mundo com quem você se relaciona, com quem você conversa, são pessoas do bem. São pessoas que são plantadas por Satanás. São joios para tentar te iludir, te sufocar, te destruir. E existem pessoas que são árvores plantadas pelo diabo, que é o joio. E existem aqueles que, apesar de serem plantados por Deus, já não estão mais conectados com Deus. Eu estou falando aqui de árvores no seu aspecto negativo. Porque existem pessoas que são árvores, mas são negativas? Porque são orgulhosas, porque não foram plantados por Deus. E aqueles que foram plantados por Deus perderam a comunhão, foram arrancados. Tem uns que até Deus plantou, mas não está mais ligado em Deus. Abra a Bíblia, veja aí, Judas, capítulo único, versículo 12. E esses são os mais perigosos, porque às vezes se conhece a história de quando ele era crente, vivia uma vida de comunhão, e hoje às vezes pensamos que o sujeito ainda é crente e ele não é mais crente, está só entre os crentes. Judas, capítulo único, versículo 12 diz: eles são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens, o quê? Sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores, o quê? Árvores, o quê? Murchas. Veja aí, pessoas que são árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas. E o que mais? O que é desarraigada? Arrancada. Não está mais conectados. Tem pessoas na igreja que são árvores murchas, nem faz sombra nem dá fruto, porque não está mais conectado em Deus, está só ali, mas não está mais conectado, não tem mais vida. E são árvores infrutíferas e murchas. Então, dentro dessa visão em que a Bíblia apresenta o homem como árvore, a Bíblia mostra-nos que existe o aspecto negativo, onde a pessoa aparece como uma planta negativa por conta do orgulho, por conta de que não recebeu o investimento de Deus, mas do diabo na vida, plantados pelo diabo, e por conta de que perdeu a conexão com Deus. O outro lado desta verdade é que existem pessoas que realmente são como árvores plantadas no seu sentido positivo. Quando a Bíblia fala-nos que somos como árvores plantadas no sentido positivo, a Bíblia está apresentando alguns princípios que eu quero considerá-los aqui. Primeiro, o princípio de posse e autoridade. Eu falei o quê? Princípio de posse e... Pronto. Se a Bíblia diz, e eu quero pensar assim, quero crer que todos que estão aqui são pessoas que foram plantadas por Deus. Então, se a Bíblia diz que nós fomos plantados, a primeira verdade apresentada é que temos um dono. Se fomos plantados, tem alguém que nos plantou. Então aqui está o princípio de posse e autoridade. Nós temos um dono. Alguém nos plantou. Se foi plantado, pertence e está debaixo da autoridade de alguém. Você não chegou aqui, nem chegou aí por conta própria. Alguém te colocou aí, quer seja Deus diretamente, quer seja Deus por intermédio de alguém. Porque tanto Deus, ele planta, como já foi dito aqui em Isaías, citado pelo pastor Hélio, em Ezequiel 17, 23 também, e o 24, a Bíblia diz que Deus planta o crente, como também ele usa alguém para nos plantar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 e o versículo 9, Paulo disse: eu plantei,
Apolo regou. Tem gente que foi plantado por Deus por intermédio de alguém. Deus usou alguém para te plantar onde tu estás. Deus se utilizou de alguém para colocar você aonde você está hoje servindo no reino. Quer seja Deus diretamente, te colocou aí, quer seja por intermédio de alguém. Agora, Deus plantou, então alguém exerce autoridade sobre você. Alguém está sobre você. Segundo princípio, o princípio de ocupação posicional. Se a Bíblia diz que nós fomos plantados, se você foi plantado, está ocupando um espaço. Você está ocupando um lugar. Esse lugar é um ambiente espiritual. Isso aqui precisa ficar bem claro em nosso entendimento. Eu não sou contra nenhuma ideia de denominação. Eu creio que a igreja ela tem o seu corpo no seu sentido universal e no seu aspecto local, denominacional. Ela é tanto um organismo quanto uma organização. Eu creio na doutrina. Mas a gente precisa entender que no sentido espiritual, nós não somos plantados numa denominação. Não. Nós fomos plantados em Cristo. Amém, meus irmãos? Nós pertencemos, participamos do convívio de uma igreja local e é necessário isso. Que eu não estou aqui dando ênfase nem brecha para os desigrejados, até porque eu acredito que um membro sem igreja, um membro isolado é um membro que apodrece. Se você cortar o seu dedo, amputar o seu dedo, deixar fora do seu corpo, você apodrece. E a maior prova de que eu faço parte de da igreja de Cristo, no sentido geral, sou eu participar de uma denominação, de uma igreja local. Porque não tem como dizer, eu faço parte da igreja de Jesus e não faz parte de uma igreja local. Que membro insubordinado é esse? Não, tem que fazer parte de uma igreja local. Tem que ser membro de uma igreja local. Agora você precisa entender que você está plantado em Cristo. Nós não estamos plantados em denominação, nós estamos plantados em Cristo. E na denominação é o redil onde eu sou edificado, alimentado, eu contribuo, eu trabalho. Amém? Porque amanhã ou mais tarde você precisa, por necessidade de trabalho, viajar para um outro estado. E aí? Não vai ter que sair da denominação ali e ir para outro lugar? Sim ou não? Mas quem está em Cristo, ele sai de um lugar, mas continua em Cristo, em outro lugar, mas continua em Cristo. Então você precisa entender à luz da Bíblia que este lugar que Deus te plantou é Cristo. Estamos plantados nele. Isso aqui é bíblico. 1 Coríntios, abra sua Bíblia, veja, 1 Coríntios capítulo 3, ou melhor, capítulo 3, versículo 11, 1 Coríntios 3 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está, o qual é Jesus. Qual é a base? Quem é a base? Jesus, né? Vamos lá. Vamos construir um pensamento aqui. A base é Jesus. Agora vamos para Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Efésios 2, 20 e o 22. Edificado sobre o quê? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o quê? A principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o quê? Para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois o quê? Edificados para o quê? Moradas nós somos edificados em cima de quem?
em Cristo, que Ele é a base. Agora, se você olhar o texto que está no Salmo 92, versículo 13, aí a Bíblia diz assim: plantados na casa de Deus. Plantados na casa de Deus. Fala daqueles que são plantados ali. Então essa ideia de ser plantado ou edificado na casa é justamente aqui, é Cristo. Nós fomos plantados em Cristo. Em Colossenses 2 e 7 de Colossenses diz assim: arraigados e edificados em quem? Quem? Nele. E confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ações de graças. Veja, arraigado nele. O crente, ele tem que estar edificado em Cristo. E por que o Senhor está dizendo isso? Porque você, como árvore, primeiro você tem alguém sobre você. Alguém lhe plantou. Você não está aí nem aqui por conta própria. Segundo, você ocupa um espaço. Esse espaço que você ocupa é em Cristo. Você tem que estar firmado em Cristo. Se você não estiver enraizado em Cristo, então você não vai conseguir se manter em lugar nenhum. Se você estiver firmado em cargo, em posição, em nome, você não vai continuar. Porque essas coisas passam. Ninguém continua para sempre ensinando, pregando. Todos nós já sabemos, temos um fim. E este fim determina a limitação de nossas capacidades. Vai chegar uma hora que alguns de nós vai sentar numa cadeira de roda, outros vão ficar numa cama, até chegar o momento final, se Jesus não vier nessa dispensação e a gente morrer. E aí? Se eu estiver firme nas oportunidades, em cargo, em título, então quando eu não tiver mais isso, eu não vou mais servir a Jesus, só sirvo a Jesus por causa disso. O problema de muitos crentes é este. É questão na igreja firmado em cargo. Quando tira o cargo, ele não faz mais nada. Quando tira ele daquela posição, ele não contribui em nada. Se é dirigente, faz. Se não é, não faz mais. Se está na frente da campanha, eu saio para evangelizar. Se tirar da frente, não evangelizo mais. Ele anda apoiado em coisas. Ele tem ali amuletas na igreja. E nós não devemos andar com amuletas de cargo, de título, dessas coisas não. Essas coisas não devem ser a base da nossa motivação espiritual, da nossa produtividade. Ninguém deve produzir porque tem cargo. Eu encontro na Bíblia que a base da produção não é cargo. O levita e o sacerdote tinham cargo, mas o homem ficou no chão. Mas o samaritano não tinha cargo no templo, não tinha nada, mas tinha amor. O que você tem que fazer é ter amor. Mas tem gente que fica esperando reconhecimento, sabe por quê? Porque não está plantado em Cristo. Quem está plantado em Cristo não espera cargo. Jesus não disse a Pedro: Pedro, tu queres uma posição para me servir? Ô Pedro, vem cá para perto de mim. Tu quer um título para ser pastor para me servir? Não, ele disse: tu me amas. Se tu me amas, então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Se tu me amas, faz a minha obra, Pedro. A base para fazer a obra é amar o Senhor e o dono da obra, e você vai ver que as coisas vão avançar na sua vida. Esteja plantado em Cristo, porque quem está plantado em Cristo tanto faz servir no templo sede como na congregação, no ponto de pregação. Ele está plantado em Cristo, irmãos. Ele não vive procurando holofotes, não. Ele está plantado em Cristo. Ele quer servir, ele quer contribuir, ele quer fazer alguma coisa. Eu vou voltar lá para a parábola do servo, mas eu precisaria passar em Samaria primeiro. Então, se você é um crente plantado, então você tem um dono. Você ocupa um lugar em Cristo. Em outras palavras, já foi dito aqui, você tem um propósito, existe uma finalidade.
no coração de Deus em te colocar onde você está. Existe uma expectativa, uma utilidade em você. Eu sou membro do corpo de Cristo, mas não faço nada. Olha, eu até hoje não encontrei na Bíblia que o corpo de Jesus sofreu algum tipo de AVC. Que tem algum membro morto assim. Não, até onde eu sei, todos os membros devem estar em movimento. Se você está morto é porque você não está ligado na cabeça. Porque se estiver ligado na cabeça tem que estar em movimento. Um ora, um prega, um jejum, um faz alguma coisa. Não encontrei um versículo. Se você me mostrar que o corpo de Jesus sofreu um AVC, eu digo que você pode ser o mesmo parado. Então há um propósito, há uma finalidade de Deus. E muitas pessoas ainda não entenderam isso. E por não entenderem isso, não conseguem desenvolver, não conseguem atender o propósito, a finalidade de Deus, dos investimentos de Deus que já foi falado aqui. Estou pegando um gancho em tudo que é mensagem para juntar aqui para ver se sai alguma coisa. Então é preciso fazer alguma coisa. Agora, por que alguns não fazem? A parábola que terminamos de ler como leitura, texto áureo desta reflexão, é conhecida por todos vocês, a parábola dos talentos, alguns dizem dos 10 talentos, mas é a parábola dos talentos, porque não foram 10, a princípio só foram 8, né? Porque foi 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro. Então foi a parábola dos 8 talentos. Então a parábola dos talentos, ela nos ensina algumas lições. A parábola era uma história, parabolê, uma história que Jesus colocava ao lado da realidade dos seus discípulos para eles fazerem comparação de como estava a sua vida. E hoje está sendo utilizada para nós. É claro que eu estou só utilizando a última parte dessa parábola, porque a parábola do servo improdutivo, ela revela-nos que ele participou da seleção especial de seu senhor. É possível que aquele homem tinha muitos servos, mas escolheu 3. Então aquele servo improdutivo, ele não tem que se queixar de oportunidade não, porque ele participou da seleção especial de seu senhor. Não somente participou, mas recebeu $60 mil. Eu já estou convertendo talento em dólares aqui. Que alguns pensam, um talento, mas um talento convertido em dólares é $60 mil. Você com $60 mil vai na feira de Caruaru e dá para comprar um bocado de coisa para vender. Ah, pensou $60 mil, irmão? Ele recebeu $60 mil para negociar. Além disso, foi disponibilizado para ele tempo para negociar. Não só foi seleto, recebeu recurso, mas também tempo. Mas quando você olha para o fim do ministério deste homem que participou de uma seleção especial, que recebeu talentos especiais, recebeu tempo para negociar, quando você olha para o fim, veja como ele terminou. Diga comigo, terminou só. Terminou vazio. Terminou apagado. Ele foi colocado nas trevas. Terminou isolado, sem utilidade e em intensa aflição. Veja o fim deste homem. Um homem que participou de uma seleção, agora ele está só. Sozinho. O homem que recebeu $60 mil agora ficou vazio. Tira-lhe, pois, ficou vazio. O homem que foi colocado no pórtio entre os 3 melhores servos, agora
O Senhor apagou os holofotes diante dele. Joga ele nas trevas. Vai para o escuro. Um homem que tinha tudo na mão para desenvolver, crescer, prosperar, agora está lá isolado. E não somente isolado, inutilizado. E não somente inutilizado, agora em aflição, porque ali haverá pranto e ranger de dente. Aflição. Essa aflição baseada na decepção, na frustração. Eu poderia ter trabalhado e não trabalhei. Eu poderia ter feito e não fiz. Ele agora está ali só em lamentações, chorando, sem mais nenhuma oportunidade. O pastor Hélio diz que Deus é Deus de oportunidade, mas Deus também cansa de dar oportunidade. Eu estou só dando prosseguimento aqui ao que ele disse. Deus também cansa de dar oportunidade. Tem pessoas que Deus dá oportunidade, mas chega uma hora que aquela pessoa negligencia tanto que Deus não dá mais. E ele disse aqui acerca de Saul que Deus o rejeitou. Então, por que aquele homem tornou-se um servo improdutivo? Deixa eu mostrar pelo menos aqui 3 razões. E segura o coração, porque eu não vou entregar metade do pão, não, vou entregar tudo. E eu não combinei nada com o pastor Hélio. Ele estava falando aqui, meu Deus do céu, está batendo com o que Deus falou lá quando eu estava orando. Então, por que aquele homem tornou-se improdutivo? Porque se o Senhor deu a ele $60 mil, a Bíblia diz que Deus conforme a sua capacidade. Se ele foi avaliado capacidade, é porque em algum outro tempo ele já havia produzido. Sim ou não? Sim ou não? Mas agora ele parou de produzir. E o que foi que impediu, o que bloqueou ele? O que travou aquele homem? Diga comigo, porque ele tinha uma visão equivocada acerca do seu Senhor. Se tem uma coisa que o diabo usa para travar um obreiro, é embaçar a visão dele acerca do seu Senhor, do seu líder. Eu nunca vi uma pessoa que tem uma visão equivocada acerca do seu líder para ele produzir. Quem olha para o seu líder de forma errada não consegue desenvolver os talentos que estão na sua mão. Aquele homem tinha uma visão errada. Veja o que diz a Bíblia em Mateus 25. Mateus capítulo 25. Veja o que é que ele diz acerca do seu Senhor. Então, versículo 20, aproximou-se o que recebera, ou melhor, versículo 24, mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem o quê? Duro. E o que mais? Que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. Veja que este homem ele tinha uma visão errada. Para aí, se o seu Senhor é um homem duro, aproveitador, como ele diz, e por que os outros produziram? Tuas desculpas não te justificam. Aí eu não faço porque o meu pastor é duro, eu não faço porque ele é... E por que os outros fazem? Será que o problema é o pastor ou é tu? Porque se o problema está no pastor, ninguém faria nada. Se tem alguém fazendo, então o problema não está no pastor, está em você. Então não é a questão de dureza do pastor. Veja que ele acusa o seu Senhor de ser duro, ou seja, o Senhor é cruel. Sabe por quê? Porque ele confundiu autoridade com autoritarismo. Ele confundiu, ele começa a acusar o seu Senhor de autoritarista.
Porque existem pessoas da igreja que não aceitam uma liderança séria, uma liderança zelosa. No campo da psicologia existem 3 tipos de liderança que eles defendem lá. Entendeu? Que é o autocrata, democrata e o laissez-faire. E tem gente que quer dentro da igreja uma liderança laissez-faire. Você sabe que a liderança laissez-faire é aquela, faz aí, vive como tu queres. Querido, nenhum pastor pode deixar tu fazer o que quer, porque ele também presta conta ao dono da obra. Porque tem gente que pensa que pastor não presta conta também. Querido, não existe isso. Tem gente que quer viver na igreja sem limites. Quer viver na igreja fazendo o que quer, o que pensa, o que acha. Na obra a gente não faz o que acha, a gente faz o que é orientado a fazer. O que está escrito, o que é determinado. E não existe liberdade sem limite. Paulo disse que se nós não lutarmos segundo as regras, a obra tem regra. Se você não quer viver dentro das regras, então você não aceita trabalhar na obra. E se quiser ir para o céu é reino. Se é reino, tem lei. E se não quiser receber lei, então não se preocupe para o céu. Porque tem gente que quer viver sem regras, sem limites, sem obedecer, sem dar satisfação, sem pedir a pastor para ir pregar na outra igreja. Ele acha que pode ir para qualquer lugar. Para eu vir aqui mais cedo, eu mandei uma mensagem. Ele é meu irmão, mas é meu pastor. Mas eu mandei a mensagem para ele: pastor, eu estou desejando ir mais cedo, que eu quero ouvir os pastores que vão me dizer. Ele, vá, continue, vai lá, chegue primeiro. Ele é meu irmão, mas aqui, olha, aqui não é irmão, aqui é pastor. E os princípios de Deus estão maior do que a nossa fraternidade de irmão. Tem gente que pensa que pode confundir, irmãos. Até o dia que eu trabalhei na IEDPE, até o dia que eu fiz aquele vídeo divulgando a minha saída, eu segui todas as regras, obedecendo o pastor em tudo que ele disse, dirigi o culto conforme as normas, os padrões. Depois que eu me desliguei de lá, que eu me filiei ao trabalho de Goiás, juntamente com o pastor Hélio, eu sigo as normas de lá. Eu não conheço o evangelho sem norma. Eu não conheço igreja sem norma. Eu não conheço igreja sem regra. Mas tem gente, irmãos, que quando se estabelece o limite, ele acha que todo limite é cerca. Nem todo limite é cerca. Tem limite que é muro de proteção, meu filho. E você tem que respeitar. Porque quem pula um muro, a cobra o morderá. Está lá em Eclesiastes. Cuidado da cobra, soldado. Eita, quem não gosta de limite está dizendo, isso não é de Deus não, o problema é teu. Eu sei que é. Ele acusa o seu Senhor de ser duro e cruel, mas não, é que o Senhor era zeloso. Ele tinha a hora de entregar e a hora de prestar conta. Ele tinha a liberdade de dar o talento, mas também de aferir a capacidade de cada um para gerir aquele talento. Ele acusa o seu Senhor de desonesto, de aproveitador. Ele diz, tu ceifas onde não semeaste. Meu Deus. Tem gente assim na igreja, sim ou não? Eu faço a obra, mas o nome que aparece é dele. Esquece o nome, faz a obra, rapaz. Está preocupado com o nome que aparece. Ele manda a gente para aqui e ele só fica no bom. Faz a obra, rapaz. Aí tem gente que fica olhando para essas coisas, achando que alguém está se aproveitando. Está se aproveitando não. É que para você chegar aonde o teu Senhor chegou, você tem que passar por onde ele já passou. E você não está entendendo isso. A Bíblia diz que todo discípulo pode ser como seu mestre. Jesus disse isso. Então passe pelas mesmas aulas. Cuidado para não estar queimando aula nem querendo fazer supletivo, porque no ministério não tem supletivo nem EJA não. Aqui você vai ter que pagar todas as disciplinas direitinho.
Tem gente que fica gaseando aula, queimando aula, ou querendo uma igreja que faça supletivo para ser as coisas sem passar por nada. Vai pagar cada disciplina, soldado. Passa por cada etapa. Não tem supletivo aqui não. Ou você aprende ou você chega sem conteúdo. E quem chega sem conteúdo não permanece onde chegou. Deixa eu lá para eu não me empolgar aqui. Então ele se sente no direito de julgar o seu Senhor. Ah, irmãos, o que a gente vê de gente, irmão, desajuizado, pessoas subordinadas julgando o superior. Tu já fosse pastor para querer ensinar pastor? Tu nem aprendesse a ser ovelha, já quer ser pastor? Tem gente que não dá conta nem de uma congregação, já quer ensinar o pastor, o seu presidente. Irmãos, fica na tua, rapaz. Vai aprender. Mas se eu fosse pastor, eu acho que o pastor não está certo. O pastor, tu sou pastor. Não. Então fica na tua. Tu quer ensinar? Ele já queria, ele julgou o seu Senhor. Tu ceifas onde não semeaste. Estava se sentindo acima do seu Senhor para julgar o comportamento do seu Senhor. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que gosta de aferir a autoridade que está sobre ele. Fica no teu lugar, fica calado. Tem tanta coisa que eu vi meus pastores fazerem que na hora eu não entendi, mas eu fiquei calado. E na hora eu nem concordava muito. Mas eu fiquei calado. Eu não tenho direito de falar, eu fiquei calado. O tempo foi passando, eu descobri que eu fui pior do que eles. Depois que eu cheguei a ser pastor. Eu vi um pastor uma vez tirar uma irmã no meio da rua assim: você não vai mais dirigir o grupo, não sei o que e tal. E eu perto dele assim, eu era o secretário. Meu Deus, será que isso é certo? E, irmãos, passou o tempo. Um obreiro me fez tanta raiva, que eu nem tirei ele na rua, eu tirei ele pelo zap. Você não vai mais dirigir. Quando eu estava, você... Eita, rapaz, eu estou pior do que aquele meu pastor lá. É porque você não pode julgar o seu superior por uma ação que você vê. Você não sabe o processo que ele já vem dando oportunidade àquela pessoa. Aí você não viu quantas vezes ele deu oportunidade, aí vai julgar ele pelo momento que ele julgou aquela pessoa na sua frente. Aí vai julgar errado o seu pastor. Deixa ele com Deus. Quem me entende, diga amém. E fica quieto, que talvez tu vai ser pior do que ele. Porque tem coisas, irmãos, que a gente só aprende vivendo. Vivendo. Meu irmão, só vivendo. Não é só vendo, não é vivendo. Ele tinha uma visão equivocada acerca de si mesmo. Aquele homem não somente tinha uma visão equivocada acerca do seu Senhor, como ele teve uma visão equivocada acerca de si mesmo. Ele perdeu a noção do que ele era. Ele era um servo, e não era um servo funcionário, ele era um servo propriedade. Vocês entenderam? Ele não era um servo como funcionário, em um contrato. Ele era a propriedade de seu Senhor, ele era comprado, ele era um doulos. E ele perdeu a noção. Se ele é uma ferramenta e o seu Senhor colocou ele para produzir, ele não tem que estar questionando nada, que tudo ali é de seu Senhor, ele é de seu Senhor, o resultado ia ser de seu Senhor, tudo era para o seu Senhor. Ele não tinha que julgar o seu Senhor. Então ele perde a noção do que ele era. E a pior coisa do mundo é quando a pessoa perde a noção do que é. E existem dois extremos quando a pessoa perde a noção do que é. Ou ele torna-se megalomaníaco ou megalofobíaco. São os dois extremos. Tem pessoas que são na igreja megalofobíaco. Você sabe o que é um megalofobíaco? Uma pessoa louca por posição, por destaque. Ele é louco por posição. Ele briga, ele mata, ele faz o que for preciso para se destacar. É o megalofobíaco. É o tipo de Absalão. Quem me dera ser juiz de toda a terra. Olha para aí. Tem gente que é assim, irmão. Megalomaníaco. Ele tem sede, delírio de grandeza.
Ele acha que só quem prega bem é ele, as coisas só vai se for com ele. Se ele não tiver, Jesus não opera. Jesus é ferramenta dele, não ele é ferramenta de Jesus. Porque é onde ele está que as coisas acontecem. Se ele não tiver, não acontece nada. E se acontecer, não foi Deus, porque ele não estava lá. Cuidado, viu? Tem muito doido perto de você. E eu não vou falar muito para você também não pensar que eu sou doido. Mas existem muitas pessoas megalomaníacas dentro da igreja. Louco por posição. Louco por destaque. Eu estava pregando uma vez num culto volante, que a gente chama, outros chamam relâmpago, na campanha evangelizadora. E na hora que eu estava pregando, o demônio pegou uma mulher assim, ao lado assim. Se apoderou da mulher, irmãos. Aquele demônio, o demônio besta. Ele se manifestou no lugar errado. O que tinha de crente com sede de expulsar demônio. Quando o demônio pegou a mulher, eu estava pregando aqui. Os irmãos subiu tudo para expulsar o demônio. Esqueceu que eu estava pregando. Pisaram o cabo do microfone. Eu saí assim, senão ia passar por cima de mim. Pensa numa loucura. Hein? Sai, Satanás, sai. E tinha um com a Bíblia Thompson daquela grande. E me pegou na cabeça da mulher. Sai, demônio. Quando eu vi que as coisas já estavam fora de equilíbrio, eu botei o cabo do microfone. Vamos acabar com esse negócio aqui. Aí parou todo mundo assim. E o demônio lá na mulher, a mulher se estribuchando lá com o demônio. Ninguém tirou não. Aí eu disse a um irmão, leva ela ali para dentro do quarto ali, depois a gente vai orar. Para as coisas se acalmar. E teve um irmão que estava com a Bíblia Thompson, disse, ninguém deixa eu expulsar, então eu vou embora para casa. Megalomaníaco, meu. Ele queria destaque, expulsar demônio com a tacada da Bíblia Thompson na cabeça da irmã. Tem gente que é assim, até para expulsar demônio ele tem ganância. É louco, mas não é porque ele queria expulsar, ele queria que alguém dissesse, foi ele que expulsou. Não é nem porque ele queria expulsar, é que ele queria ganhar o título de caça-fantasma, de expulsador de demônio. Tem gente que é assim, é louco para destaque. Cuidado. Já tem outros que ele é megalofobia, entendeu? Sofre de complexo de inferioridade. Esses sofrem de complexo de superioridade. Os megalomaníacos, os megalofobíacos, ele tem medo de... Ai, meu Deus. Eu não. E tem uns vasos que bota o lenço na boca. Eu não, papai, eu não, que tu está aqui para quê? Se tu está aqui para adorar e para servir, eu sim, Deus, eu sim. Mas tem que é megalofobia, com medo de tudo. Vamos ouvir, irmão fulano, a gente vai dar um ataque cardíaco. Complexo de inferioridade. Existem pessoas assim na igreja, irmãos, que eles sofrem de complexo de inferioridade. Ele se acha inferior a todo mundo. Ele tem raiva da imagem dele, porque quando ele olha para ele, vê uma imagem achatada de si mesmo. Tem pessoas que são príncipes, mas se veem como gafanhoto, como inseto. Moisés escolheu 12 homens príncipes, que quer dizer principais de cada tribo. Enviou para espiar a terra, mas quando eles voltam com o relatório, ele diz, nós éramos como gafanhoto aos nossos olhos e aos olhos dos moradores da terra também. Tem gente que de príncipe passa a ser inseto. E não é humildade não, é doença. É complexo de inferioridade. São dois extremos. Este homem aqui da parábola, ele perdeu a noção do que ele era. Ele era servo, mas agiu como independente. Achou que poderia pegar o talento e fazer o que bem queria com o talento. Ele recebeu o talento, mas viveu como se não tivesse nada. Enterrou o que recebeu. Ele tinha como repassar, mas preferiu não repassar. Preferiu inutilizar.
Veja o que o seu Senhor diz: não deverias tu ter pego aquilo que eu te dei e ter colocado no banco, porque quando eu chegasse encontraria o que é meu com juro. Sabe o que é isso? São pessoas que estão na posição, na ocupação, nem faz e nem dá a vaga para outro fazer. Tem gente que nem trabalha, mas daqui eu não saio. Ele fica travando o trabalho, sabe que a coisa precisa avançar, sabe que alguém precisa empurrar aquilo ali, mas ele fica ali, hein? Ele nem faz, não. E tem raiva de quem quer fazer. Porque eu sei que existem aqueles que têm limitações mesmo de saúde, mas ele não trava. Eliseu era líder, estava lá no arcocho, não via progresso assim no sentido de avanço, mas chegou os filhos dos profetas e disse: ô meu senhor, vamos ampliar esse lugar aqui, não cabe mais ninguém, o senhor está muito conformado aqui, deixa a gente ir para o Jordão, cortar madeira e ampliar. Eliseu disse: vai, eu não posso, mas vocês podem, façam. Mas tem daquele que nem faz e não deixa ninguém fazer, irmão. Aí quando o Senhor chegar e dizer assim: tu não deveria ter passado para o outro o que eu te dei? Mas tu ficou segurando lá, tu nem fez e não deixou outro fazer. Eita lá. Não sei nem se vou ser convidado de novo. Em último lugar, ele tinha uma visão equivocada acerca do fim. Parecia que ele não percebeu que o tempo estava passando. Ele esqueceu de olhar o cronômetro da oportunidade. Tem gente que pensa que a oportunidade fica lá estática, paralisada. Passa, gente. Tem gente que não olha o cronômetro do fim. Fica adiando aquilo que se deve fazer hoje. Fica adiando aquilo que tem que ser feito agora. Eu vou lhe mostrar como funciona o cronômetro do fim. Primeiro, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Só anote aí. Ao homem está ordenado a morrer uma só. Quer dizer, se morre uma só vez, ele vive quantas vezes? Uma. Você só tem essa chance para trabalhar para Jesus nesse corpo, no outro tem que ser glorificado. Você só tem essa vida neste corpo, não tem, você não vai reencarnar. É possível que aqui não tem espírita. Você só tem este corpo para trabalhar para Jesus. Só tem essa vida para trabalhar para Jesus. Agora, essa vida que é única. Eclesiastes 3:2. Tempo de nascer e tempo de... Tem prazo. A vida é única e a vida tem... E a vida tem... Salmo 90, versículo 10. A vida do homem consiste de até 70 anos. Se passar disso é uma bonificação, chega a 80, mas com enfado e canseira. A vida é única, a vida tem prazo e o prazo é curto. A última parte do versículo 10 diz assim: e logo voamos, quer dizer, a vida passa rápido. A vida é única, a vida tem prazo, o prazo é curto e passa logo. Você está acompanhando o cronômetro da vida, sim ou não? Eclesiastes 9:12. O homem não sabe o dia de morrer. Primeira parte do versículo. A vida é única, a vida tem prazo, o prazo é curto, passa logo e o seu fim é misterioso. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: quando é que você vai morrer? Essa é a única igreja que eu encontro os irmãos dando glória quando é que vai morrer. Aqui é pentecostal mesmo, viu? Pare para pensar aí. Nós nos alegramos, claro, que se a gente morrer vai para o céu. Ninguém tem aqui esperança frustrada, não. Mas pare para pensar, a título de serviço. Eu tenho 43 anos. Significa que eu tenho mais passado do que futuro.
Você entendeu? Porque se a vida é até 70 anos, só falta o quê? 27 anos, meu Deus, só isso. Voltar 5 vezes no presidente que defende os princípios da Bíblia, né? Eu tenho mais passado do que futuro. Agora, o que eu pensei para mim, pensa para você. Quantos anos você tem ainda? Se você chegou aos 70, diz assim, já cheguei à idade, quem chegou aos 80 já passei, e não quero entristecer você não. Eu só quero dizer, se Deus não te levou é porque Ele ainda acredita que tu pode fazer alguma coisa. Eu não vim aqui brincar com a emoção de vocês aqui, não. Eu vim aqui como profeta de Deus para alertar alguém e dizer que Deus te selecionou, Deus te deu talento, Deus está te dando tempo e Ele quer resultado. Agora, como você está administrando o teu tempo? Só na Netflix? Só em temporada? De um filme termina outro e o tempo vai passando, tu não lê a Bíblia, tu não estuda, tu não ora, não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada, é só filme, é só lazer. É hora de parar e saber que a tua vida tem um propósito nesta terra, que vai além dos entretenimentos e o lazer, que eu não sou contra lazer, não, pode ter lazer, agora tudo dentro da sua hora. Cuidado com as distrações, cuidado com os inimigos do propósito. Os inimigos do propósito vai ser sempre propostas agradáveis. E cuidado com as propostas agradáveis, mas o crente não vive de proposta, ele vive de propósito. Eu assisto, mas eu só assisto quando eu não consigo nem assistir. Ali, ó, tá ali, irmã Marta, minha esposa. Eu coloco um filme, que eu nem gosto de filme novo, gosto de filme antigo. Porque filme novo passa muita mulher nua. Eu gosto de filme antigo, que é tudo antigo mesmo, tudo velho mesmo. Aí quando eu coloco um filme, meu Deus, quando começa a dizer, começou eu já estou saturado, eu me saturo de Deus para poder assistir um filme. Ou senão, quando eu vou no lazer, fico no lazer com a minha família, eu assisto. Que eu também não sou um arcanjo não, eu sou humano. Mas querido, o problema é que tem muita gente vivendo distraído, só com as coisas da terra e perdendo o foco do propósito. E sabe o que é que está acontecendo? O cronômetro está assim, ó, passando, 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 passando. Uma vez o irmão disse, por que é que o senhor corre? Por que é que o senhor faz isso assim? Eu disse, tu sabe quando é que eu vou morrer? Ele disse, não. Eu disse, nem eu. Então eu tenho que fazer enquanto eu tenho vida, porque depois que eu morrer, a Bíblia diz que vai para a sepultura, não pode fazer mais nada. Agora, me diga aí, se a morte segue regra de buscar as pessoas só com 70, 80 anos, segue? Então cuidado, novinho. Tu pode ir primeiro do que o velhinho. Cuidado, novinho. Irmão. Não brinque, não. Jesus marcou esta tarde para nos alertar. Aquele homem esqueceu o cronômetro, foi viver a vida como se não tivesse que dar satisfação a ninguém, nem prestar conta a ninguém. Tem muita gente vivendo assim como se não fosse prestar conta a ninguém, mas tu vai prestar conta, sujeito. Vai chegar a hora que o teu Senhor vai te chamar a prestação de conta. Todos nós seremos chamados à prestação de contas. Não brinque com as oportunidades, nem com o tempo que Deus está te dando nesta terra. Ocupe a maior parte desse tempo investindo no reino. Invista no reino, invista na sua chamada, leia bons livros, tenha uma vida de oração, dedicação, evangelização, ocupe-se com o reino. Eu fui pregar numa igreja e quando terminei de pregar, um pastor baixinho, forte, não foi meu pastor presidente antigo não, foi outro.
Ele, naquela igreja, foi e me abraçou assim, irmão. Eu alto, né? Ele me abraçou, me suspendeu. Quase que quebra a minha costela aqui. Entortou minha ilharga. Jesus, precisa disso. Eu disse a ele. Precisa. Eu saí de lá gemendo mesmo. Passei dias com dores aqui. Mas a palavra que ele me disse não passou a dor, mas me fez ver a vida por uma outra ótica. Quando ele terminou de abraçar, ele disse: eu não sei, meu filho, quanto tempo isso vai durar. Eu disse: meu Deus, eu tenho que abraçar mais minha esposa, meus filhos, tenho que abraçar mais os irmãos, porque eu não sei quanto tempo isso vai durar. Para de brigar, para de competir, para de correr atrás de cargo de A, cargo de B. Acaba com essas besteiras. Vai abraçando, abraça, prega, faz a obra. Erabacaia, shura, gebechora, managaia, séria. Para de conflito em casa com a tua esposa. Abraça, respeita, honra, investe. Tu não sabe quanto tempo isso vai durar. Daqui uns dias só restam as fotos, os books, os álbuns. E o que é que teus filhos vão dizer? Meu pai era um pugilista, porque só vivia dando na cara da minha mãe. Ou eles vão dizer: era um homem de Deus. Não me deu dinheiro, não me deu casa, mas me deu um legado, a vida dele, o exemplo dele, a conduta dele me contagia. E eu estou terminando agora. Eu vi o pastor Motim dizer uma vez de um velho obreiro que se frustrou porque viu seus 2 filhos desviados. Porque tem crente que pensa que obreiro não pode ter filho desviado. Irmão, Deus tem filho desviado. Quando meu filho se desviou, eu fui questionar Deus. Deus, como é que tu deixa um negócio desse? Ele disse: o teu é recuperável e o meu nem se recupera mais. Ou não é? Ou Lúcifer não é filho de Deus? É ou não é? Se desviou e não se recupera mais. Até Deus tem filho desviado. Então levante a cabeça, não se frustre porque alguns dos teus filhos se desviaram, não. Levanta a cabeça. Eu tive que, durante o processo do meu filho, abrir um trabalho dentro da cadeia onde ele estava preso. Nunca deixei Satanás me frustrar, porque eu vi o meu filho se desviar. Ele se desviou, foi bater numa cadeia. E quando eu estava orando, Deus disse: tu não ganha um filho dos outros, ganha o teu. Ah, gente, vocês pensam que a gente chega aqui sem passar por nada? Vocês não sabem quantas noites escuras de eu ver ele lá dentro das grades, minha esposa alisando a mão dele, chorando, e eu cantando e pregando para os presos todinho ali dentro. Existe uma história, querido. Não existe ministério sem base sólida, sem passar em processos. Existe uma história. Aí um jovem uma vez disse: pastor, eu queria ser igual ao senhor. Ele disse: tu tem que passar por toda a prova que eu passei. Agora fica sabendo, filho, Deus pode fazer muito mais. Deus não faz clone, mas Ele pode fazer muito mais, porque Eliseu disse: eu quero porção dobrada, Elias. Elias era o maior obreiro da época. Ele disse: eu quero mais do que o que Deus te deu. Deus pode fazer muito mais na tua vida. Eu queria que vocês ficassem em pé, por gentileza. Eu estou encerrando aqui. Mas eu sinto que está descendo do céu um bálsamo sobre alguém que está aqui ferido, angustiado. Eu sinto que Deus está tratando com obreiros que estão aqui feridos, dizendo: meu ministério acabou porque meu filho está assim, minha filha. Não acabou nada, fica firme. Eu vi o pastor Motinho dizer, já morreu esse pastor, era lá de Portugal.
E ele disse que um certo obreiro se frustrou porque seus filhos se desviaram. E o obreiro envelheceu e não viu seus filhos se voltarem para a igreja. Morreu a esposa, depois morreu o obreiro, o velho obreiro. E no dia que seus filhos foram lá tirar as mudanças de dentro de casa, aí o filho mais velho perguntou ao mais novo: o que é isso aí no tapete do quarto de pai? E tinha lá as 4 marcas das 4 rótulas do velho e da velha que orava. Estava lá a marca do joelho de um, as 2 marcas do outro e as 2 marcas do outro. O que é isso aqui? Aí o filho mais novo, que também estava desviado, começou a chorar. Diz logo, menino, o que é isso aqui? Aí era o lugar que o pai orava por nós. Ele foi embora e a gente não voltou para a igreja. Aí o filho mais velho começou a chorar e disse: era ali que ele orava, era? O mais novo disse: era. Aí ele foi lá, dobrou o joelho, botou o seu joelho no mesmo lugarzinho do joelho do velho e disse assim: Deus, meu pai não me viu voltar para a igreja, mas tu me recebe para ele me ver chegando no céu. Quando ele abriu o olho, o irmão mais novo estava lá no lugar da mãe. Deus, eu também. Você pode não ver, mas deixa as marcas. Teu ministério não será frustrado, assim diz o Senhor. Levanta a cabeça, soldado. Levanta a cabeça, obreiro. Deixa as marcas, porque os teus filhos eu conduzirei pelas marcas que tu deixares. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.